Olá, pessoal, tudo bem? Lá vamos nós para mais uma live, hein? Porque eu já tenho, divulgado isso desde ontem que eu joguei um post, né, sobre um assunto polêmico, que é isso que eu gosto, isso que eu amo, né, falando sobre o aborto. E daí tá gerando uma discussão até agora. Tem duas pessoas nesse post que passaram o dia inteiro debatendo sobre a questão do aborto, um defendendo, até porque se trata de uma pessoa religiosa, de um pastor evangélico e uma professora, né, que é a favor do aborto, e o pastor, claro, óbvio, né, por razões bem óbvias realmente, ele é contra. Então nós vamos falar sobre o aborto. E depois, só para já não esquecer de deixar esse recado, essa live vai ser postada lá no meu canal no YouTube, que é Viviane Prudente Rubi. E depois vocês então se inscrevam lá no meu canal, deixa o like, ativa o sininho. Toda vez que eu postar um vídeo novo você vai ser, né, notificado. E para dar essa força aí, para dar essa moral para a gente continuar fazendo essas lives, fazendo aulas, tudo que serve para entretenimento e também para que a gente pense, né? Esse canal começou nessa quarentena para que a gente comece a pensar sobre esses assuntos. E aborto é não só um assunto polêmico, eu acho que é algo totalmente necessário. Vocês conseguem ver aqui em cima? São fotos, né, dos meus filhos, né? Ou seja, eu tive 3 oportunidades, foram 3 estações, tive 3 oportunidades na minha vida de abortar. Eu fiquei grávida 3 vezes e está aqui, né, os frutos dessas 3 gestações. Ou seja, né, na prática já posso dizer para vocês, né, que a minha posição é totalmente contra o aborto. E por que que eu cheguei a essa conclusão? Então eu vou contar um pouco da minha história, né? E vou falar também da parte estatística da questão do aborto no mundo. Essa professora que está lá, né, debatendo o assunto aborto com o pastor até agora, me mandou um link que ela falou assim: leia esse link antes de você fazer a live. E o que que diz nesse link? Que a OMS, né, fez uma pesquisa que aponta que nos países onde o aborto foi liberado, caiu o número, né, de pessoas, né, de mulheres abortando. Eu vou falar mulheres porque, na minha opinião, o homem também aborta, né? A partir do momento que ele abandona a mulher grávida, ele abandona essa criança, ele também está abortando. Mas aqui o artigo fala sobre mulheres. E também lendo, eu percebi que caiu consideravelmente nos países, né, mais evoluídos, mais avançados, nos países do primeiro mundo. E nos países de terceiro mundo, que somos nós, ou até menos evoluídos do que a gente, caiu assim 2 pessoas, de 49 para 47 pessoas, comparada com 1 milhão de mulheres, a cada 1 milhão de mulheres. Então, assim, né? Esse artigo que ela me passou não mudou a minha concepção em nada. Até porque, quando eu falo que eu sou contra o aborto, eu não estou pensando na questão de lei, porque o assunto voltou pela questão de legalização ou não do aborto. Independente dessa legalização ou não, eu sou contra o aborto, eu sou contra o ato de abortar. Independente de ter lei ou não, porque nós estamos num país onde não é legalizado o aborto e todo mundo aborta. É só querer. Hipócritas, independente de ter uma lei ou não, quem está a mulher que já está disposta, o homem que já está disposto, ele vai abortar, ela vai abortar. Independente de ter lei ou não, se é legalizado ou não. A diferença
é que se for legalizado, o SUS não dá conta nem de uma pandemia, né? Não dá conta de uma pandemia. Imagine que o SUS vai dar conta de fazer abortos legais. Não vai dar conta. Não vai dar conta. Se legalizar o aborto no Brasil, o SUS não vai dar conta, porque vai ter fila de espera tão grande que a criança nasce antes de você abortar. A criança vai nascer. Eu demorei 1 ano para passar numa consulta com ortopedista. Imagine se eu fosse passar com obstetra para eu abortar. 1 ano a criança já nasceu. Então eu nem me atenho a essa questão de legalizar ou não o aborto no Brasil, porque as pessoas vão fazer aborto independente de ser legalizado ou não. Eu conheço várias amigas que abortaram. Então, independente de lei, ou não fez diferença nenhuma, elas simplesmente estavam grávidas e resolveram interromper a gestação. Ninguém se preocupou. Ah, mas o aborto é legalizado no Brasil? É a última coisa que você vai pensar. Você só vai pensar, eu estou grávida, é a maior roubada da minha vida e eu vou abortar. Você não vai pensar em lei. Porque você consegue medicamento nas farmácias da vida, na periferia. Eles vendem o medicamento, nem vou falar qual medicamento, que de repente alguém que possa assistir nem sabe que medicamento que é, mas quem já fez sabe. É só comprar esse medicamento, geralmente eles costumam cobrar R$ 50, o mínimo, de 50 para cima, cada comprimido. Você toma 2, já é garantido o efeito. Se você tomar 4, você corre o risco de nem conseguir engravidar de novo. E quase morrer, né? Porque vai dar um efeito absurdo no seu corpo. Né? Eu já presenciei amiga minha ter hemorragia de lavar o banheiro de tanto sangue. Então, assim, né? E pior, não pode ir no médico, porque senão eles vão entender que você tomou medicamento e você pode ser presa. Então, todo mundo faz por debaixo do pano. Então, não precisa de lei para liberar ou não liberar o aborto. A questão é que as pessoas vão continuar abortando. Qual é a vantagem? Né, vantagem, entre aspas, é que você daí não vai precisar ficar se submetendo a essas clínicas clandestinas. Não vai, entre aspas. Porque, como eu falei, o SUS demora tanto que você vai acabar indo para a clínica clandestina, vai acabar tomando medicamento, vai acabar enfiando alguma coisa por baixo para matar essa criança. Então, não adianta. Então, eu nem vou entrar nesse mérito de que o aborto deve ser ou não legalizado no Brasil. Independente disso, porque quem acaba escolhendo são os pais da criança, principalmente a mulher, porque é ela que vai gerar, né? Então, tendo lei ou não, se ela não quiser ter o filho e quiser abortar, ela vai abortar. Então, não vamos perder essa questão, eu vou levantar a bandeira da legalização do aborto. Isso é uma coisa tão pessoal, tão individual. Cada mulher decide se ela vai fazer ou não. Não é um governo que tem que legalizar. Até porque o governo, como eu falei anteriormente, não consegue dar suporte para esse monte de mulherada que quer abortar. E de repente, não sendo legalizado, as pessoas que realmente temem a lei, tem gente que não faz pelo simples fato do medo de ser presa ou de morrer. Né? Então, de repente, a não legalização tá aí segurando alguns bebês, ou até muitos bebês. E é esse que é o meu foco. Porque, é só um feto, é um negocinho desse tamanho aqui, né? Foi só, né, uma gozada. Só que dessa gozada resultou uma vida. Tá aqui, ó. Eu tenho 3 vidas aqui. São resultados, né, de 3 gozadas. Foram 3 espermas que fecundaram no meu óvulo. Que bom que eles estão aqui, porque se eu tivesse abortado, eles não estariam aqui. A vida é fácil, meus amigos? Não.
Não é fácil. Ainda mais eu que criei, não criei um, nem dois, eu criei três. Então eu falo para vocês que nem tudo são flores. Eu sei quantas lágrimas que eu derramei na minha vida para criar eles. Porque no final das contas eu acabei criando sozinha. Eles acabaram sendo abortados pelos pais, pelos homens que doaram o esperma para eles estarem aí. Então, indiretamente, podemos dizer que eles foram abortados. E daí caiu sobre mim, somente sobre mim, essa responsabilidade. E foi falado para mim, sim, né? Principalmente quando eu fiquei grávida do meu segundo filho, aborta. Olha, eu conheço um médico. Eu tô aqui contando e lembrando, como se essa pessoa estivesse na minha frente agora falando. Eu conheço um médico aqui no Hospital das Clínicas, um amigo meu, e se você quiser, eu consigo. É só você falar que quer abortar, eu consigo para você. E eu disse não. E eu lutei 6 meses porque essa criança quis desistir de viver, mas foi por ela. Se eu tivesse perdido, se Deus tivesse concebido essa hipótese dele não nascer, seria por ele e não por mim. Aí eu já tô entrando num campo religioso, porque não é novidade para ninguém que eu sou um bandista, que é uma religião espiritualista. Nós acreditamos em vida após a morte e acreditamos em reencarnação. Então nós sabemos que é um espírito. A matéria começa, né, de um esperma dentro de um óvulo, mas já tem um espírito ligado ali, se preparando para nascer durante a gestação, passando por toda uma preparação na espiritualidade. Mas independente de religião, é uma vida. E eu coloquei no meu post, né, eu comentei que para mim não existe justificativa. Que para mim aborto é sinônimo de assassinato. Porque você está abortando, você está matando uma vida. Você está tirando a possibilidade de um espírito vir à Terra. De uma criação de Deus, porque o espírito não é criação de Deus, independente de religião. Supondo que não exista reencarnação, que a gente tenha uma vida só, mas foi uma vida criada pelo nosso Criador, independente do nome que ele tenha. Se é Deus, se é Alá, Jeová, Zambi, seja quem for. Então o corpo é seu. Quem te deu esse seu corpo foi o Criador. Foi uma mulher, que é a sua mãe, que se te criou ou não é outra questão, ela não te abortou. Você gostaria de ser abortado? Você gostaria de ser abortada? Então, gostaria? A questão da empatia. Empatia não é você se colocar no lugar do outro? Você queria ter sido abortada? Não, eu não queria. Eu não conheço. E eu estou aqui. Ela não me abortou. Eu fui para uma instituição que antigamente era chamada de FEBEM, no Tatuapé. E eu tive o prazer, a honra, a bênção de vir um casal de Sorocaba, que é o meu pai Euclides e a minha mãe Joana, e me adotarem. Então eu agradeço eternamente essa mulher que eu não sei quem é, que é a minha mãe biológica, que não me abortou. E graças a ela não ter me abortado, eu estou aqui. E graças a eu não ter abortado, os meus filhos estão aqui. A vida não foi fácil pra gente, mas eu tenho muito orgulho. Hoje eu tenho uma filha numa faculdade pública, fazendo engenharia. Né? Quem me conhece sabe que ela faz o Nesp em Araraquara. Engenharia de bioprocessos e biotecnologia. Eu tenho um filho que se formou no ensino médio e está esperando acabar a pandemia para entrar na faculdade, quer cursar artes cênicas. E o meu terceiro filho está no 9º ano
né? Já está se preparando para ir para uma ETEC, que é fazer enfermagem. Valeu a pena. Todo o sofrimento, valeu a pena todas as lágrimas. Valeu a pena todas as vezes que eu passei fome, que eu deixei de comer algo para que meus filhos comessem. Eu fui colocada para fora de casa, não é novidade para ninguém que eu sofri violência doméstica do meu pai. Tive uns relacionamentos abusivos com os pais dessas crianças e eu sobrevivi. Então, para mim não tem justificativa. Não tem justificativa porque eu não fui abortada e eu fui adotada. E não tem justificativa porque eu não abortei meus filhos e eu estou aqui com os meus 42 anos fazendo essa live para você. Com um filho de 20, outro de 17 e outro de 14 anos. Com muito orgulho. Por todo o sofrimento que eu passei, valeu a pena. Quando eu partir, eu vou ter orgulho só de ter tido esses meus filhos. Só por isso a minha vida já valeu. Aí tá o corona para jogar na nossa cara. Que a nossa vida é um sopro. Que um vírus invisível que ninguém consegue combater pode te levar dessa para a espiritualidade muito antes do que você imagina. Então, se eu vir a me contaminar e vir a morrer posteriormente, eu morro feliz porque eu botei meus 3 filhos no mundo. Porque se eu tivesse abortado, eu não conseguiria colocar minha cabeça no travesseiro e dormir em paz. Eu, Viviane, independente de religião, porque Deus não é religião, é uma força suprema que nos criou independente do nome. Ele me deu a vida e deu a vida dos meus filhos. E só ele tem o direito de tirar a nossa vida. Então, aborto, assassinato e suicídio, para mim tem o mesmo peso. É tirar a vida. E nós não temos autorização de quem nos criou. A nossa vida, se a gente parar para analisar, não nos pertence. Porque se tem esse ser supremo que nos criou, nós estamos aqui de passagem. Esse corpo que nós temos, essa matéria nos foi emprestada para evoluirmos, para vivermos experiências, para sermos pessoas melhores, independente se é uma vida ou se são várias vidas. Ele nos deu livre-arbítrio, sim. Que até já comentei numa outra live, que eu não sei se foi a melhor jogada de mestre de Deus de nos dar o livre-arbítrio, ou se foi a maior burrice. Porque o ser humano não sabe usar seu livre-arbítrio. Me desculpa, mulheres. Se você não quer engravidar, hoje mesmo eu fui no posto de saúde pegar medicamento. Tem um monte de preservativo lá, masculino e feminino. E tem pílula também. Eu passei pelo terminal Sacomã que eu fui trabalhar. Tem um negócio imenso cheio de preservativo. Ou seja, você não precisa nem ir no médico. Se eu for, né, no ginecologista, porque demora. Eu tô mais de 1 ano na fila de ginecologista. Mas o preservativo tá lá. Eu não preciso passar no médico. É obrigação nossa ir no posto de saúde e fazer planejamento familiar. Eu fiz laqueadura. E eu fui lá várias reuniões, toda semana, na minha época era de terça-feira, toda terça-feira à noite, 7 horas da noite, eu estava lá no posto. Para eu fazer esse planejamento familiar e para eu laquear e não ter mais filho. Quando eu decidi, eu não vou ter mais filho, porque eu já tenho 3, já deu, né? Eu fui lá e laqueei. Se você não pode laquear, você pode colocar DIU, você pode tomar pílula, você pode tomar injeção. Tem um monte de método para evitar a gravidez. Tem até a pílula do dia seguinte. Se você transou e não usou preservativo,
Então tome essa abençoada dessa pílula do dia seguinte. Mas não deixa gerar uma criança para depois você matar. Antes dessa criança nascer, você já teve tempo suficiente para preparar a vinda dessa criança. Se você não quer criar, você pode dar para adoção. Porque dar criança para adoção não é crime, aborto é. Se você chegar à conclusão que você não quer criar essa criança, você tá assim, ó, de gente querendo criar um filho. Desculpa, mas essa é a palavra que eu vou usar. Não tem desculpa para você abortar. Não tem. Porque fazer sexo todo mundo quer, gozar todo mundo quer. É ótimo, é maravilhoso. Mas você não é obrigado a engravidar. Engravida quem quer. Desculpa a sinceridade, mas engravida quem quer. Até adolescente. Ah, mas era só uma criança, ela não entende. Entende sim. Ela começou a namorar. Ela não deixou o cara fazer umas carícias, né? Mais ousadas. Ela sabe muito bem que ela vai gerar uma criança. Então, se todo mundo quer se deleitar, né? Quer se divertir no mundo do sexo, tem que saber que sexo engravida, que sexo traz DST. Ah, nenhum método anticoncepcional é 100%. Se você tomar pílula e o seu parceiro usar preservativo, a chance de você engravidar é 0,01%. Porque o preservativo pode não dar certo. Mas aí você já tá tomando pílula. A sua filha começou a namorar lá com 12, 13 anos, porque elas começam a namorar o mais cedo possível. Leva essa menina no ginecologista. Antes de levar no ginecologista, tá demorando. A internet tá aí para todos. Se sabe acessar, né? Agora estamos tendo aulas online. Não tem justificativa para você abortar. A sua filha menstruou, você já tem obrigação de conversar com a sua filha. Começou a namorar, então, minha filha, pega ali, ó, a menina e o menino. Deixa bem claro esse assunto para eles. Vamos falar de sexo, sim. Vamos falar de gravidez indesejada. Vamos falar de DST. Vamos falar abertamente, isso é coisa que faz parte da nossa vida. Eu não sei porque tem pessoas que têm tabu e não conseguem falar com seus filhos sobre sexo. Sexo não é uma coisa proibida. Ninguém está proibido de fazer sexo. Mas toda ação gera uma reação. Toda ação tem uma consequência. E o seu filho, a sua filha, o menino também tem obrigação de saber quais são as consequências. Porque todo mundo quer transar, mas não quer sofrer as consequências. Engravida a menina, a mãe do rapaz é a primeira que incentiva o menino não assumir a criança. Ela nem parece que é mulher. Empatia zero para ela. Eu tenho 2 filhos homens. E eu sempre falei com eles. Se engravidar, você vai ser pai. Você não tem obrigação de ficar com uma pessoa. Mas você tem obrigação de ser pai, sim. Não interessa a idade que for. Se foi homem para iniciar a vida sexual, tem que ser homem para assumir uma criança. Tem que saber que pega DST, sim. Se ele sair transando com todo mundo por aí sem preservativo, ele pode pegar HIV, entre outras doenças aqui que eu nem preciso falar. Então o aborto já começa lá na educação sexual. E desculpa, não adianta falar que lá na periferia, na favela, na rua,
Não tem como eles se prevenirem. Tem. Agente de saúde anda na rua até agora na pandemia, pelo menos que trabalha aqui perto de casa. Estão na rua. Trabalhando. Então, até para morador de rua, tem. A empresa que eu trabalho, eu trabalho com a educação, mas a empresa é maior na área da saúde. Eles têm um trabalho muito forte lá na Cracolândia. E eles dão preservativo. Eles falam a questão de sexo porque o pessoal da Cracolândia se prostitui para conseguir droga. E eles estão lá trabalhando com esse povo de rua. Você não vê. Você entra na Cracolândia, você não vê um monte de mulher grávida, não. Se elas que moram na rua são viciadas, conseguem não engravidar, porque se elas quiserem, elas colocam um DIU pelo SUS, elas têm anticoncepcional, elas têm preservativo, tudo disponível para elas lá. E ela sabe que com barriga vai ser mais difícil. Então, se até uma pessoa que é viciada em droga consegue ter essa consciência, e eu sei porque eu trabalhei na rua da Cracolândia. Eu passei dias convivendo com eles ali. Se elas conseguem, qualquer pessoa consegue. Porque o foco delas é manter o vício. Então, elas não querem ter neném. Aí imagina então uma outra pessoa, qualquer um consegue. Eu assumo a plena consciência das vezes que eu engravidei. Eu tenho consciência. Eu não vou botar a culpa no governo, eu não vou botar a culpa no cara. Também é responsável. Mas já que estamos falando que nós mulheres somos donas dos nossos corpos, então cuide do seu corpo para você não gerar outro. Se você for mulher, desculpa o termo, de abrir a perna para o macho, seja mulher de assumir essa criança. Ou seja mulher para não engravidar. Ah, eu não quero. Eu tenho amigas minhas com a minha idade que não tem filho. E elas fazem sexo, têm vida sexual normal. Se elas conseguiram chegar até a minha idade sem engravidar, qualquer uma consegue também. E por opção. Elas não optaram por ser mães. E é super louvável. Elas têm todo o direito de não ser mãe. E eu, se eu não quisesse ter os meus filhos, eu que me prevenisse. Porque eu era a pessoa que tomava pílula um dia sim, um dia não, esquecia. Tomava pílula na época com bebida alcoólica. Eu lembro de eu estar numa balada, tomando pílula. Eu lembrei no meio da balada. Eu lembrei, hoje esqueci de tomar pílula. E tomei pílula com caipirinha. Tá aí o resultado, a vitória. E tá aí. Eu assumi. Eu errei. E tô assumindo. Tá aqui com 20 anos, tá aqui comigo nessa pandemia. Já que eu fui mulher de me deitar com o pai dela, então eu tive que ser mulher de criar. Ser mulher, ser dona do seu próprio corpo, ter livre-arbítrio, significa responsabilidade. E quem é responsável não tem a necessidade de fazer aborto, porque ela não engravida. Desculpa, com o sistema de saúde que nós temos hoje, eles trabalham muito com a prevenção. Muito, muito, muito mesmo. Tanto que para adolescente, a fila para ginecologia adulta, ela é grande. Mas para ginecologia de adolescente, não é. Se você for e falar que a sua filha vai passar pela primeira vez, ou precisa passar, a fila para adolescente não é longa. É a mesma coisa de gestante. A gestante e adolescente passa na frente. Justamente. A gestante porque já está com um bebê na barriga e a adolescente para a gente evitar a gravidez na adolescência.
As pessoas precisam se mobilizar mais. Os homens precisam deixar de serem covardes. Porque eles querem muito gozar. Mas eles não querem assumir. Eles querem gozar, não querem usar preservativo. E nós mulheres aceitamos. Eu me incluo nisso, porque senão não teria engravidado. Só que eles abortaram. Eu não. Então, como eu falei, independente de lei, se é liberado ou não, para mim tanto faz. Eu não deixei de abortar por questão de lei, porque eu conseguiria facilmente. Qualquer mulher consegue interromper uma gestação, principalmente no começo. É por uma questão de respeito à vida. Eu respeitei a vida dos meus filhos. Eu não fui abortada. Eu agradeço a Deus por não ser abortada. E a gente não faz pro outro o que a gente não quer que faça pra gente. A minha vida, como eu falei, não foi fácil. Não é até hoje, mas tá bem melhor que antes. Que eu me via com 3 crianças. 2 no carrinho, uma na barriga. 2 no chão, a outra no colo. E eu não tenho mãe para me ajudar, não. Foi eu e Deus e as minhas amigas, né? Que nos momentos que eu mais precisei, Deus colocou na minha vida. Ele me deu essas 3 vidas para eu cuidar. Deixou sobre a minha responsabilidade. Mas ele me ajudou a todos os momentos. Até os momentos que eu não tinha onde morar. Nos momentos onde eu não tinha o que comer. Não faltou nada para os meus filhos. Eles nunca dormiram na rua. E eles não passaram fome. Sempre surgiu alguém na minha vida que me ajudou. E que não foi família. Deixando bem claro. Então, é com esse apelo que eu faço. Diga não ao aborto por respeito à vida. E se você não quer abortar, previna-se antes. Se você tem filha mulher, converse com ela e leve ao ginecologista. Se você tem filho homem, também converse com ele. Os prazeres do sexo são maravilhosos. Mas é para quem tem maturidade. É para quem sabe lidar com ele. Não é simplesmente gozar. Não é simplesmente gerar uma criança e largar para trás. Abortar. Sendo bem claro que eu não estou falando aqui da questão do aborto legalizado no Brasil, que é estupro. Não que eu seja a favor também quando é estupro, só que eu acho muito complicado. Você gerar uma criança fruto de um estupro porque você não tem ligação nenhuma com o pai dessa criança e essa criança pode lembrar um momento muito violento. E às vezes tem meninas que geram filho do próprio pai, do irmão, do primo, do padrasto. Então, essa gestação de estupro é muito forte. Acho que é um peso imenso para uma mulher ver aquela barriga crescer e é fruto de algo que ela não queria. Eu estou falando com as mulheres que estão se deitando por prazer. E tem umas que se deita por obrigação, né? Que tá assim de mulher casada, que não sente nem mais tesão do marido e acaba deitando com ele. E pior, ainda engravida. Né? Eu estou falando para essas mulheres. Se você foi estuprada, se você sofreu abuso sexual, né? Principalmente, né, na infância, na adolescência, aí é uma outra questão. Tanto que o aborto, nesses casos, é legalizado. Eu estou falando para casos normais, né? Das menininhas que começam a namorar, né? E já no outro mês aparecem grávidas. Meu bem, previna-se. Se você não quer conversar com a sua mãe, se você me conhecer, pode me chamar. Conversa comigo. Que tem gente que não tem essa liberdade. A mãe não dá essa liberdade. Ou às vezes dá e a menina não consegue falar. Vem falar comigo sobre sexo, eu falo com você numa boa.
A gente conversa sobre isso. Mas tenta primeiro com a sua família, com a sua mãe. Vamos falar abertamente de sexo para que a gente não precise abortar. Vamos correr atrás de métodos, né, para que a gente não engravide. Porque até chegar o aborto, teve toda uma história por detrás. Então vamos cortar o mal lá atrás pela raiz para não chegar a essa consequência, porque que aborto clandestino pode te matar. Tem pessoas que colocam agulha de tricô na vagina para abortar. Colocam ferro. Tomam altas doses de remédio que pode te intoxicar e você pode morrer. Aí você de repente tenta perder um bebê e você perde a sua própria vida. Ou você fica tão ruim que tem que ir para o hospital e se eles te denunciarem, você pode ser presa, porque aborto é crime. Então assim, nós temos muito mais contras do que prós. Se levar a gestação até o fim e não quiser criar a criança, temos o processo de adoção. De repente, alguém dentro da sua própria família. Às vezes, o que mais acontece são os avós criarem os netos como filhos. Uma tia, um tio, uma prima, qualquer outra pessoa pode criar essa criança para você. Mas antes de chegar a esse ponto de você ter que gerar 9 meses uma criança que você não queria, vamos evitar de engravidar? Fica aí, hashtag fica a dica. Como eu falei, independente de religião, independente de lei, eu sou contra o aborto porque eu respeito a vida, né? E aborto para mim é sim um assassinato de um ser que está tentando vir para o mundo por algum motivo. Então eu não vou nem entrar nas questões psicológicas, psicológicas não, nas questões religiosas. Na psicológica sim. Né, que você já tem que colocar na sua cabeça, eu não quero ter filho, não estou preparada, então não engravide. E daí a gente não precisa chegar ao assassinato, ao aborto. Porque não interessa se o embrião tá desse tamanho ou se tá desse. É uma criança. É um ser. É um ser criado, né, pelo Ser Supremo, que criou você também, criou esse espírito e está preparando para nascer através de você. Se você não quer, é um direito seu, porque Deus te deu o livre-arbítrio. Então não engravide, né? Vamos ter mais empatia. Não faça para os outros o que você não quer que faça para você. Vamos se cuidar, mulheres. Vamos nos cuidar, homens. Homens, parem de abortar também. Parem de ser covarde. Na hora de seduzir a mulher, ó, aqui é a maior conversa furada. Aí, né, teve a relação que você tanto queria, você teve seus 3 segundos de gozo e larga a bomba pra mulher. Você aborta com a gente também. Deixa de ser covarde. Com perdão da palavra, deixa de ser um filho da puta. E seja homem. Porque não é só ter ereção e gozar que é ser homem. Ser homem é muito além disso. Por isso que tem um monte de homens trans que são muito mais homens do que vocês que têm pênis. Porque esses homens trans não abortam. Então pensem nisso. Para não chegar ao aborto é prevenção, né? E qualquer método que você escolha é válido, desde que não seja o aborto. Porque aí, para quem acredita em religião, isso é só para quem acredita em alguma religião. Se você abortar, temos a lei da ação e reação. E você vai pagar, e pode ser um preço muito alto por isso. Então, como eu falei, temos muito mais contras do que prós. Pense nisso. Qualquer coisa pode me chamar no PV. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!